Fim de trimestre, fim de ano fiscal, fim de temporada. E para muita gente, fim da energia também. A essa altura, já nem dá mais para saber se o cansaço vem da meta apertada, do excesso de reuniões ou do simples fato de tentar parecer bem quando não está tudo bem. No episódio de hoje, a gente não quer falar sobre produtividade nem de framework. Queremos falar de gente cansada, com cargos bonitos, mas noites mal dormidas. De líderes que seguram o tranco, mas que sonham com aqueles 5 minutinhos sem ter que tomar nenhuma decisão. Mas calma, esse papo não é para te deixar ainda mais exausto. É para respirar, refletir com leveza e, quem sabe, fechar esse ciclo com um pouco mais de compaixão com os outros e com você também. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o Entre Linhas A.C.A. e eu sou Gabi Teco, a sua host cansada de hoje. E a pergunta que nos guia é: cansaço generalizado. Como recarregar as energias se o trabalho parece infinito? Mas vamos lá! Eu juro que eu tava pensando em vir de pijama hoje, mas achei que não ia ser adequado pra minha imagem pessoal, velho. Uma pantufinha. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A gente tá aqui, ó, já animadíssima pra esse papo sobre o quê? O outro não botou nem o microfone ainda, ó. Eu não sei quem tá animado, Eu já não. ia perguntar como é que vocês chegam, mas claramente tá todo mundo aqui exausto. A gente aqui, você aí, certamente. Então hoje a gente vai falar sobre isso. Eu quero saber como é que vocês chegam. Como é que você chega, Pedro Procno? Pra falar sobre cansaço. Responder? Eu vim aqui na Vila Madalena me rolando lá abaixo. Arrastei aqui na rua pra chegar, porque tô exausto, né? 6 meses do ano já foram, uma temporada inteira de entrelinhas. Tô animado, acho que é um tema importantíssimo a gente falar sobre isso. Sim, então, temos a gente faz piada, mas a gente fala de coisa séria isso, aqui, né? Tivemos recentemente um caso aí, né, de Ana Maria Braga falando de burnoutinho e falando, é só dormir meia hora a mais. Precisamos falar sobre isso. Dicas esquisitas pro pessoal, não é mesmo? E você, André Conejo? E me espanta vir de uma bióloga, Ana Maria Braga, a bióloga mais famosa do Brasil. Ela é bióloga. Juro, cara. Bióloga. Por alguma razão, em todos os jogos da biologia na graduação, lá quando, né, nessa época, a piada em todos os jogos era Ana Maria Braga morreu, aí fazia tipo um velório, assim, né? Cara, eu não sei porquê. Que piada boa. Eu não sei porquê, exato. Quem é que ria disso, gente? Mas tinha essa piada, então fatos da vida não é um episódio de humor, já passou. Ainda bem que o mundo mudou, né? Ainda bem que o mundo... Ou não, né? Tem coisas piores. Se fossem esses os nossos problemas... Mas eu tô animado também. Acho que é o último episódio da nossa temporada 2. E tem essa sensação, né? Da nossa linha de chegada. Falamos de dopamina, falamos de humor corporativo, middle management, comunicação, liderança tóxica. Tóxica. Sabe que ele sempre faz tóxica. E justo falarmos de cansaço. Boa. Importante. Batemos recordes atrás de recordes, seguimos fazendo isso. Agradecer a você que nos escuta, que nos assiste. Já faz o CTA. Muito já, importante então, vai? A sua conexão com a gente aqui. De verdade, a gente estava aqui antes de gravar esse episódio falando sobre isso, o quanto a gente tem motivos a celebrar nessa temporada importantíssima. Então, se você não está conectado com a gente vai entrar agora num período de hiato, mas com coisas interessantíssimas que estamos cozinhando aqui para vocês. Segue a gente no Entrelinhas _SA, no Instagram, no TikTok e a nossa company page, que tem um monte de gente começando a interagir, interagindo lá, comentando, compartilhando os negócios, seguindo, estamos super abrindo felizes. os links dos episódios que viram um hub. A nossa retenção de episódios é altíssima para o tamanho do nosso episódio, então obrigado a você que chega até o final deste episódio com a gente. E você que avalia. consome ele, assim como eu faço ultimamente, eu tenho feito com filmes. Eu transformei filmes em séries. Consumo por episódios. Se você faz isso também com Entrelinhas, tá tudo bem. Assistir em parcelas, sabe? 2, 3 vezes é uma boa dica. Boa. Não é? Sem dúvidas. Nós vamos falar de cansaço, então.
Vocês estão cansados? Aí, sem brincadeira, vocês estão cansados reais, assim? Eu tô moído essa semana. Moído. Essa semana? Mas, assim, Tinha uma palavra muito boa que é eu estou esbudegado. 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 Debulhar o trigo. O quê? Ah, não. Se começar a cantar... Vamos, volta pro aí- eixo, senão a gente perde todo Ó, mundo. foco. Foco aqui. Quando a gente fala de cansaço, eu queria saber, além, obviamente, de como vocês estão se sentindo. A gente não sabe quem está nos vendo e quem está nos ouvindo, em que momento vai estar ouvindo, né, e vendo, mas a gente está gravando num final de semestre. Sim. Que normalmente chega todo mundo bem esfolado no final de semestre, né? Judiado. Judiado. Então, eu queria saber o que vocês estão sentindo em relação a esse cansaço, não só a partir da experiência de vocês, mas o que vocês têm ouvido e visto dos executivos, que a gente conhece muita gente, a gente toma café muita gente, mas quem mais faz isso é André Conerro, que tá toda semana em evento. Então, nos eventos que você vai, Dé, o que o pessoal tem falado sobre cansaço? Acho que a frente... Sommelier de champanhe, ultimamente. Enfim, tô cansado desses comentários, cara. Ai, tô brincando. Mas, olha, Gabi, o que eu tenho percebido, e longe de ser algo que é uma evidência validada e tudo mais, mas acho que parte do cansaço de executivos, de verdade, teve até um artigo, né, que nos motivou a falar desse assunto, de uma conselheira de administração importantíssima dessa instituição que eu faço parte, que é o IBGC. E ela faz parte do conselho de algumas empresas e tudo mais. E que ela traz o cansaço... A gente pode até debater mais a fundo, não sei se está especificamente Tá na pauta, mas pode ir. Boa. Vamos. Mas que é o... É a Vicky Block, tá? Ele falou e não falou o nome Boa, dela. eu tava preservando aqui, mas obrigado. Descubra. Não, mas ela... Nesse artigo dela, ela veio tratando do cansaço de líderes que buscam agir com responsabilidade ou responsabilização dentro de alguns ambientes de trabalho e que sentem que remam, trabalham, mas no final a conversa de lucro sobre propósito, lucro sobre responsabilidade, ganhos de curto prazo versus o longo, acaba sendo desproporcionalmente mais valoradas nesse tipo de conversa, e isso cansa, né? E aqui acho que já tem várias evidências pra gente começar a destrinchar o que é cansaço, né? Então perceba, alguém que tá colocando esforço, buscando mudar a trajetória de uma instituição e não vê evidências de que o movimento tá de fato surtindo efeito. Uma das raízes do cansaço, né? Acho que esse já é um ponto legal pra gente debater. O que mais me pega nessa história do cansaço, eu acho que conecta diretamente com o que o André falou, é essa pira ou esse desalinhamento da velocidade. E aí pode entrar um papo mega filosófico aqui, de inúmeras coisas. A sua mentalidade não é disso. Como é que É um mindset. É o mindset growth e o fixed mindset. Isso. Porque eu acho que tem uma doideira interessante que é... Eu não sei o que aconteceu esses dias, eu estava pensando assim, que antigamente, né, há 10 anos atrás, nem muito tempo atrás, um pouquinho mais, 15, a gente marcava de encontrar uma pessoa às 4h30 da tarde no café da Avenida Paulista, e a gente chegava às 4h30 da tarde no café na Avenida Paulista. E tava tudo certo, né? Não precisava ficar nessa, e aí, tá indo, não sei o que, tá confirmado. Eu acho que a velocidade das coisas, ela trouxe pra gente muito mais elementos e informações que não necessariamente são importantes ou necessárias. E aí todo este bolo começa a levar a gente para um ambiente de uma overdose de estímulos, não sei nem se são informações, mas são estímulos. E são esses múltiplos estímulos que vão cansando. A gente somos uma pilha, né? Eu costumo falar isso. Minha psicóloga me disse isso há vários anos atrás. E a gente tem uma bateria limitada ao longo do dia. Então, é praticamente impossível você saber todos os memes que estão rolando na internet, quais foram os últimos casos que aconteceram relevantes, as fofocas, ler todos os jornais, escutar comentar os podcasts da atualidade, assistir a série, o filme, dar conta do trabalho, cara, cozinhar, lavar roupa, varrer o chão e passear o cachorro e regar a suculenta. Eu não consigo. Eu não consigo. Tomar banho, gente, por favor, tenha autocuidado. Não, banho a aí. gente sábado só, domingo. Mas esse volume de coisas que se a gente começa a pensar no tanto de coisas que a gente tem para fazer ao longo do dia e nas horas que elas precisam encaixar, isso começa a ficar desequilibrado. Isso acontece na vida pessoal e na vida profissional, né? Mas vocês acham que a carga de trabalho mudou também? Eu acho que sim. Somos um povo brasileiro, o latino,
pouco produtivo, né? Se a gente olha as pesquisas globais sobre índices de produtividade, somos uma população pouco produtiva. Acho que a gente trabalha muito mais do que os norte-americanos. Acho, vírgula, e pesquisas indicam que a gente trabalha muito mais do que os norte-americanos, muito mais do que os europeus. Mas em número de horas, número né? de horas dedicadas. Mas para produzir menos, né? Em tese, produzir menos riqueza. Tem o fator dólar, tem uma série de coisas. Mas isso acontece. Mas eu acho que isso acontece porque a gente quer tanto acertar tão rápido que a gente começa a ficar troca. A gente não dá tempo das coisas maturar. E eu acho que essa é a principal crítica ou reflexão que eu tenho ao mundo corporativo. A gente precisa estar atento e mudando de caminho, está tudo certo. A gente só precisa permitir que as coisas cheguem em um determinado estado para a gente tomar a decisão de mudar ou de adequar o que está acontecendo. E eu acho que hoje todo mundo quer acertar tanto o veio de ouro que não se permite a tentar encontrar isso, ou fazer aquilo construir, né? Entender que a velocidade às vezes é um voo de galinha e que é justamente quando a gente olha isso ao longo do tempo é que as coisas começam a perdurar e se sustentar de maneira muito mais estruturada. Ô biólogo, a gente não falou aqui do suricato? Em alguma explicação biológica do cansaço, do descanso, você não tem alguma iluminação pra gente começar esse papo? Aqui eu sou zero especialista, tá? Disclaimer. Mas vamos lá, né? Cansaço, se a gente definir como falta de energia para executar alguma coisa, energia, quando a gente olha para o nosso corpo, né, do ser humano, ela vem de você se hidrata, você se nutre, aí você passa por um processo digestivo em moléculas básicas, isso vai entrar na sua corrente sanguínea, que vai entrar na sua célula, que vai quebrar e vai entrar lá naquele... Como é que chama? Aquela organela... Mitocôndria. Vai entrar na mitocôndria. Vai entrar na mitocôndria. Mitocôndria é a glicose... na verdade ela é uma bolinha que tem uma minhoquinha dentro, né? Tá. A glicose vai entrar no citoplasma da célula, que depois vai ser quebrada e entrar na mitocôndria. Eu sabia que ele não ia me abandonar, né? Essas são as coisas que eu mais gosto dos episódios. E aí? Mitocôndria. Dizem que é mitocôndria. Isso. Deixa eu ver se tá... Isso, é mais ou menos isso. Mas ela tem essa membrana rugosa, né? Rugosa. E a arquitetura da mitocôndria... Gente, eu não sou especialista nisso, mas eu tô lembrando do... Tá melhor do que mitocôndria. E a membrana da mitocôndria, ela tem essa minhoquinha e essa vilosidade, essa microvilosidade é fundamental para a função dela. Que nessa vilosidade existe um mecanismo, juro por Deus, quando eu aprendi isso na faculdade de biologia, eu fiquei abismado. Tem um mecanismo que chama bomba de próton. É literalmente um mecanismo, uma proteína que ela fica intramembrana, ela fica na membrana, a qual ela bombeia próton para dentro e produz energia nessa mecânica, análogo a uma hidrelétrica. Pensa que glicose e esses prótons, que enfim, não vamos entrar em detalhes, é a água de uma hidrelétrica, ela passa por uma comporta, aquela comporta que são as pás, né, que vão rodar o sistema ali, o rotor, para gerar energia eletromagnética, são esses mecanismos. Então, por que eu tô contando essa história? Parte do cansaço vem, caramba, você tá comendo bem? Você tá se hidratando? Você está se energizando? Então, vamos pegar aqui o que enche o nosso copinho da energia, né? Cara, comer bem e se hidratar, sem dúvidas. Dormir. Então, calma, dormir ainda não. Aqui a gente tá na hidrelétrica. A gente tá na hidrelétrica, né? Só que aí beleza, gerou energia, foi lá pros lares e tudo mais. O que acontece? Você tá lá, né? A energia foi gerada, foi para uma cidade, foi para, né, enfim. E fazendo aqui analogia para o nosso corpo, né? O que tem que acontecer? O que acontece toda noite em São Paulo? Quando você vai dormir. Não, isso não é toda noite. Passa violência. Também, mas isso acontece no corpo também. Então toda hora tem uma guerra ali, enfim. Não, passa o caminhão de lixo. O caminhão de lixo, o que ele faz? Cara, tô inventando história agora, hein? Então, o caminhão de lixo, o que ele faz? Todo mundo lá nas suas casas, análogo às células. Cara, vai ficar maravilhoso isso. As casas... Ele vai usar no próximo curso dele sobre... Eu vou usar sobre bioleadership, que é a minha bandeira, enfim. Então, cada casa na cidade de São Paulo é análogo a uma célula de um tecido cerebral, cardiovascular e assim por diante. Aí a gente gera lixo nas nossas casas e assim por diante. Tem que descartar esse lixo. Quando acontece isso? Quando a gente dorme.
O processo de dormir é um Que processo é de o- limpeza. Que é o do carro do organismo. lixo Que é, passando. que é o caminhão de lixo, É. que é o nosso sistema linfático, aquele que é do cérebro, que é o linfóide, que é análogo, que limpa E o todas que as... são os lixos que a gente tira? São hormônios? São... São subprodutos de processos Eu tô tentando chegar ao metabólicos. seguinte, porque durante o dia a gente tem emoções, a gente fica estressado, a gente se irrita, e isso tudo tem reações químicas dentro do Perfeito. corpo. É a noite que isso tudo É a noite que isso tudo é limpado. Então, assim, É por exemplo, tipo um reset mesmo. A gente... É tipo um reset de, assim, higiênico, literalmente, assim, de, né, esse processo. Vocês lembram da mitocôndria? Ela gera uma molécula que chama ATP. Lembram disso? Claro que não. Adenosina trifosfato. Ah, esse nome eu lembro. Adenosina trifosfato. Tive química orgânica. Na tinha? química orgânica, Aí, ó. exatamente. Nunca Que é uma tive molécula essa de AD alguma coisa, que é um... Enfim, Adenoide. de uma molécula de adenoide, mentira, não é? Não. Adenina. Adenina. Que é um... Meu Deus, me fugiu a palavra. É a proteína E, Tá bom. Tá, enfim. Estamos muito no detalhe. Agora Adenina, volta um glicose pouco e pro- 3 fosfatos. Quando quebra, gera a adenosina. E isso aqui é um subproduto que, de fato, ele é tóxico para o nosso corpo. Então, quando a gente quebra a energia, gera subprodutos metabólicos que você tem que limpar. Análogo a quando você vai na academia, corre uma maratona que está na moda agora, a pessoa fica com ácido lático na musculatura. Aquilo é um subproduto de um músculo que você usou tanto que ele não conseguiu usar a via normal de queima de glicose, que é a via oxigênio, que é oxidar, e ela vai para uma via anabólica, anaeróbica, sei lá como é que chama, e gera o ácido lático. Tem que limpar aquilo. Então, o fato de descansar e dormir é mandatório para você Mas fazer aí, essa limpeza. olha só que coisa importante, né? Porque a gente... História longa aqui. Meu Deus do mas- céu, desculpa. Gente, desculpa, tá? Corta tudo isso. Ficou um saco não essa corta história. não, porque você executivo precisa entender o que está acontecendo no seu corpo, meu filho. Não é só sobrecarga, não é só sobre sobrecarga. E eu não Esse consigo é o... parar de lembrar do episódio com a Isa. Sim, Falou muito sobre ela essas falou, coisas. falou Bom ponto. higiene, ela falou... Comer Saúde bem. mental. São os Tinha uns EPIs da acessos, saúde né? mental. EPIs da saúde. Ó, agora, isso que você está falando, quando eu perguntei para vocês em relação ao que vocês têm ouvido as pessoas comentarem nos eventos e tal, eu tenho essa sensação que tá todo mundo reclamando que dorme mal. Então, assim, a gente tem esse contexto da velocidade das coisas, da sobrecarga de trabalho, emocionalmente, o conflito do cansaço moral, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Boa. Estamos dormindo mal, comendo mal. Acabou. Acabou, gente. Ou seja, a gente não tá se ajudando. Aí, assim, né? ninguém- assim, Eu acho que tem... Porque isso é sempre um ciclo fechado, onde uma coisa vai puxando a outra e vai levando isso para um caminho São doido. ciclos viciosos versus virtuosos. É isso. Total. Eu acho que tem um elemento importante que tá todo mundo também reclamando da qualidade dos profissionais, né? Tanto lá para cima quanto lá para baixo. Tanto faz. Por quê? Porque não trabalham direito, porque não entregam direito, porque a qualidade, pipi, popó. Como é que você fala que o Tal. o Jardel gosta do tal, não é pipi, popó. Mas pode usar o seu. E por que isso para mim importa também? Porque quando eu nos últimos 3, 4 meses, entrei numa reflexão própria sobre a qualidade da minha entrega, do meu trabalho com os meus clientes, né? E eu comecei a ficar decepcionado com a qualidade da entrega que eu estava fazendo. Eu falei assim, cara, eu preciso levar essa régua e fazer uma entrega muito melhor. Eu tenho capacidade e qualidade, mas eu tô cansado. Então eu fazia ali a meiuca, resolve o assunto, O que tá todo entrega. mundo feliz e não puxar e fazer o extra. Porque cansa, né? Tudo isso demanda energia. Só que a partir do momento que eu comecei a me dedicar mais, a colocar mais foco e prestar mais atenção na qualidade do meu trabalho, e isso conecta com a produtividade, minha produtividade aumentou, a qualidade do meu trabalho aumentou, e o tempo que eu tenho que dedicar ao trabalho diminuiu. E aí a coisa começa a funcionar muito melhor. Ou seja, não é necessariamente trabalhar mais. Claro, eu acho que tem um advento aqui dos founders e da Founder turma mode. que não, temos que trabalhar... Trabalha enquanto eles dormem. Essa coisa toda aí, eu acho que é uma coisa, mas outra se a gente consegue negociar bem as entregas e os trabalhos que a gente precisa fazer, a gente consegue fazer isso de forma eficiente, isso também é muito bom, porque nos permite... ter mais tempo livre no fim do dia. Mas tudo isso precisa vir junto, né? Essa equação, todas as coisas todas precisam ser postas. Sabe o que eu e acho pensadas legal de você maneira trazer isso integrada. como contraponto? Primeiro que assim, a gente não vai entrar naqueles discursos de coach aí. E ninguém vai dar receita aqui do que você tem que fazer, hein? Ninguém vai dar Mas receita. tem um assunto que eu andei lendo sobre ele, até porque também escrevi sobre isso,
que me incomoda particularmente, porque eu também tenho uma sensação de uma certa glamorização do cansaço. Total. Tipo, a gente tá cansado, mas é legal falar que tá cansado, né? Se você Porque aí não é como fala você que tá. cansado, a pessoa vai Não falar... é. Não rola uma decepção, assim, como assim você não tá cansado? Tem que estar cansado. A gente tá produzindo muito, é tudo muito difícil. Principalmente a gente mora em grandes centros, pega muito trânsito. Então, meio que a gente não tá normalizando esse cansaço meio glamourizado. Mas também, ao mesmo tempo, todo mundo não reclama que nossa, que pessimismo, olha essa energia aqui que a Gabi trouxe, tá cansada, tá sempre cansada. Mas esse ponto que você trouxe é legal, Gabi, e não é de hoje, né? Sei lá, eu trabalho no mundo executivo, enfim, em empresas, né? Faz quase 20 anos já. E esse padrão, desde quando eu entrei no mercado de trabalho, ele é muito comum. Do tipo, é legal falar que está ocupado. Aliás, é legal falar que está ocupado ficando ocupado, né? Não tem aquele negócio de fingir lá, que você já falou tem, pra gente. É o Work Simulator. Work Simulator. Dissimulei. O George do Seinfeld que explica. É só você parecer preocupado, assim, que você tá com cara de preocupado, você pega o telefone, faz cara de puto e aí tudo mais. Aí você anda no corredor rapidamente. Aí você anda de corredor, geralmente com uma folha segurando, ou com o computador aberto, enfim, brincadeira à parte. Mas Muito bom, né? Mas assim, eu me lembro de sempre ter uma certa cultura de glamorização, e não sei se é cultural brasileira ou enfim, mas de, caramba, hoje eu nem consegui trabalhar, porque estava em tanta reunião, deu 7 horas eu comecei a trabalhar. Cara, então você é um insucesso pra mim como executivo, de verdade, assim. Se você começou a trabalhar às 7 da noite, você é um insucesso como profissional. Você não consegue, você é um incompetente, desculpa aqui na palavra, mas eu percebo isso. Você é um incompetente em falar nãos, em organizar a sua rotina, em, enfim, delegar tarefas. Mas, a gente precisa dar conta de tudo, cara. A gente precisa fazer mas mais dá pra com dar menos. Cara, se você, olha só, se você não trabalha numa 110%. Se você não trabalha numa UTI, ou se você não é bombeiro, ou policial, ou num esquadrão antiterrorista, cara, nada é urgente. Eu acho que esse é um ponto legal pra gente começar a pensar, né? De quando você tá numa companhia, ou trabalha com crise, que de fato timing é muito sensível. E me explica agora, porque eu tava num projeto e o pessoal, não, isso aqui é crise. Eu falei, cara, não é crise, isso aqui vai ser a nossa normalidade durante 6 meses. Exato, isso aqui vai ser business as usual. Se acostume. Mas assim, o ponto é... Enquanto a gente também não tiver uma capacidade de se distanciar um pouco dos problemas e conseguir discernir, colocar limites e não botar todo mundo numa pilha... Cara, me veio agora uma história maravilhosa, inclusive é sobre liderança, e foi um dos grandes exemplos que eu não segui depois que eu vi essa cena acontecendo, né? Eu tive um gestor, não sei se ele é ouvinte ou não, mas que ele... disparado, foi o pior líder que já passou na minha vida. Alberto, fica aí. Eu ia aqui, Nem existe o Alberto. E coincidentemente, eu fiz uma viagem recente e eu encontrei um colega que ele era o meu par dessa mesma área que essa pessoa nos liderou, né? E a gente tava discutindo dessa época pra gente tirar até lições. Cara, o que aquela pessoa fazia que deixava a gente tão pé da vida? Cara, eu lembro até hoje, era uma sexta-feira, 7h30 da noite, e eu na época não morava em São Paulo, eu tinha que viajar, pegar ônibus, ir embora lá pra minha casa, que era no interior e tal. E ele também morava no ABC, não sei o que das quantas. E aí, esse nosso chefe, sexta-feira, 7h30 da noite. E São Paulo, o trânsito não era quinta, era sexta-feira, né? Naquela época bagunçada, enfim, que não tinha home office. A gente tinha que fazer um processo ali de fechamento financeiro da nossa área. Cara, deu um problema. E aí, o vice-presidente da empresa desceu na nossa mesa. Tava o chefe, eu e o meu colega, que a gente fazia esse processo juntos. Pessoal, vão embora. Eu não preciso disso agora, não vou olhar final de semana e não quero ver isso segunda-feira. E perguntou pro meu chefe, cara, você precisa de quanto tempo? Me fala, 5, 3 dias, 10, não importa, mas não sofre. Não, segunda-feira tá na sua caixa de entrada. Aí ele assim, ó, eu desci aqui para te dar uma chance. Você pode me entregar na terça, na quarta, não importa. Quando que você entrega? Só me fala quando, para eu me programar. Segunda-feira de manhã, tá na sua caixa. Então tá bom, agora que você se comprometeu, eu vou te cobrar segunda-feira de manhã. E o cara foi embora. E eu olhei pro cara do cara, falei assim, cara, o que tá acontecendo? Por quê? Ah, besta. E eu e meu colega, a gente foi embora. Mas Vocês foram? Fomos. Aí falou, cara, você se vira, a gente viu o que aconteceu, você negociou mal, você poderia ter tido a chance, história longa curta, esse cara foi demitido. Pouco tempo depois. Mas esse é o exemplo perfeito de eu ter que mostrar e dizer que é quase que um autoflagelo. Então, mas olha só. Eu preciso estar na merda o tempo inteiro, senão eu não sou um bom profissional. E é justamente o contrário. É justamente o contrário. É justamente você fazer listinha, elencar tarefas e negociar. E falar, olha, com o que eu tenho de recurso, né? Eu tenho um amigo biólogo que me explica, André, que
A gente precisa ter recursos, né? Enfim, dinheiro, pessoas, qualquer coisa para poder ter poder dentro da empresa e tal. Verdade. Mas é olhar aquilo com os recursos e tentar equacionar essa história, tendo conversas importantes. E aí vou jogar aqui na mão da Gabi depois, a gente vai fazer umas perguntas aqui também, mas quer falar sobre isso, sobre a liderança, como foi esse vice-presidente, de ser consciente e falar, cara, eu não preciso disso para segunda-feira, primeiro horário. E aí você vê como o desafio, nesse caso, que é muito legal, que a gente costuma colocar responsabilização na liderança que está no topo, né? Mas uma falta de agência de um profissional bancar e não é nem ter coragem nesse... É ter uma conversa de adulto do tipo, cara, então, ó... Tá certo, eu vou te entregar na terça. Turma, 6h30, obrigado. Sexta-feira, segunda-feira a gente retoma. Mas segunda-feira, 8h30, tá todo mundo aqui, nós vamos chegar. Olha como é uma conversa diferente, com um desdobramento diferente, com isso ajuda, um estressor diferente. Isso ajuda, porque eu acredito muito que esses acordos, e vou contar uma história de um acordo que eu fiz com uma liderada, esses acordos permitem você ir embora e não ficar matusquelando aquilo na tua cabeça o final de semana inteiro. É isso. Que você vai ter que na segunda-feira chegar de madrugada. Cara, eu posso ir embora, eu posso desligar e eu posso reconectar só na segunda-feira porque Será eu tenho que tempo. todo mundo pode, gente? Eu me pergunto. Definitivamente não. Nós estamos falando desse exemplo aqui. Tá. Né? Tem esse recorte total. Eu fui bem enfático naquela minha... É sua responsabilidade, mas eu entendo o seu ponto que nem todo mundo pode. Mas agora, então acho que tem essa questão de equacionar as coisas, que é fundamental no ambiente de trabalho, e tem a percepção que você trouxe, né? A gente pode entrar nessa temática, mas eu também gosto, se a gente puder explorar, claro, a frente da percepção de velocidade do meio e... Essa percepção da velocidade, ela é chave. Porque é ela que no fim do dia dita todas essas coisas. E aí a gente volta com as conexões que a gente fez de lideranças tóxicas, liderança medíocre lá na primeira temporada, que ou o famoso senso de dono, né? Eu quero gente com mentalidade de dono. Ué, se quer mentalidade de dono, trate como dono, né? Por que eu vou ter mentalidade de dono se eu estou sendo paga remunerado como dono, igual um qualquer da empresa? E são esses desalinhamentos que causam isso. Porque se você começa a tratar todo mundo como dono e remunerar como dono e dar ação, ego, seja lá o que for, como dono, é óbvio que como é que chama? Os incentivadores, os incentivos daquela pessoa para performar mudam. Significa que tem que ir para esse caminho? Não. Mas, de novo, essas coisas precisam andar em equilíbrio. A gente precisa equacionar isso. Quando eu fiz a provocação do será que todo mundo pode? Porque eu também fico pensando se a própria estrutura e de como as coisas são organizadas dentro do mundo do trabalho, não existe um sistema, não é um contrato escrito, é um contrato não verbal de que acende aquele que está sempre disponível. E o sistema de recompensa faz tudo o que eu mando na hora que eu mando, mesmo que você tenha que prejudicar seu final de semana, que sua hora vai chegar. Concordo, mas está errado. Não, aí tudo bem. Aqui a gente não está falando que você está certo, está errado. Mas assim, o que é. Não, e esses... Hoje compartilhei no nosso querido grupo interno de nós três um post do Fábio Barbosa. Fábio Barbosa foi ontem que você compartilhou. Foi ontem? É que eu não li ainda, ele tá lá na minha pendência. Tá cansada. Tô cansado? Não. Hoje eu falei, não, subiu o episódio de fulana, era Beltrana, enfim. Não, tá. Mas ele fala, Fábio Barbosa é um executivo da Natura hoje, né? Um executivo da Natura. Esse cara foi executivo do Grupo Abril e eu trabalhei na empresa dele, né? Ou que ele era presidente, que era o Banco Real lá atrás. Sim. E ele já naquela época, em 2007, quando eu estava lá, falava, é possível dar certo fazendo a coisa certa do jeito certo. E voltou com essa frase. E para mim isso reverbera muito ao longo do tempo, porque dá. E isso, para mim, atrela-se diretamente à questão da velocidade. Que a gente consegue. Outro dia também li alguma coisa aí num veículo, todo mundo reclama de imposto no Brasil, que não sei o quê. Cara, é assim, é dado. E não é para mim ou contra você. É para todo mundo. Essa é a regra do jogo. Então, se é a regra do jogo, deixa de ser crise. É como as coisas funcionam. Nós precisamos batalhar para mudar. Mas é esse o cenário que nós vamos encontrar. Então, quando a gente começa a normalizar essas coisas, diminuir a latência, a relevância, o peso, pesar as coisas do jeito que elas precisam ser pesadas, isso muda. Eu trabalhei em startups, vocês sabem, eu sempre repito isso. Você trabalhou onde? Startups. Bicho? Startups. Bicho criado startups. E em empresa de dono, no Founders Mode, é meio assim.
Se você não é a pessoa, o yes man, de falar sim o tempo todo, você é meio escanteado, entendeu? Sim. Mas Sim. eu já tenho inúmeros exemplos para te dar de founders que foram demitidos por essa mentalidade também. Travis Kalanick na Uber. Ah, Foi mas aí demitido da é Travis, empresa. a gente tá Já falando... tinha seus bi. A gente Mas tá esse cara falando... foi founder tudo lá bem, atrás. tudo bem, mas a gente tá A falando que eu empresa acho cresceu que desse boa jeito. parte da nossa audiência pode se identificar de empresas com um contexto menor, que não são empresas que depois viraram empresas globais, que têm políticas, escrutínio público, políticas de governança mais fortes. E eu me preocupo com isso porque a grande angústia é como é que a gente sai desse ciclo. Não, Porque se é isso que é um indicador de que eu posso ser promovido, porque eu tô sempre disponível, só que aí eu tô sempre cansado, e aí eu tô, tipo, prejudicando todo o resto da minha vida, vale a pena, gente? E acho que essa... Vale a pena, querido ouvinte, querido telespectador? Vale a pena, André? Depende. Depende do seu momento de vida, depende dos seus valores, depende do que você valoriza mais. Dos incentivos. Não, total, cara. Assim, tipo, você pega, sei lá, o modelo de negócios de contratação de algumas empresas do mercado financeiro. É sabido. Você vai entrar lá logo depois da faculdade de ponta, aí você vai entrar lá, você vai trabalhar 14 horas por dia no dia que você trabalha pouco, você vai ter que ser o yes man, e geralmente é um man, e geralmente quem fala yes é um man também, e não é uma crítica, Sim. é só o contexto. E você vai ter uma carreira, no máximo até uns 35 anos, porque sempre vai ter alguém mais novo, mais barato, querendo fazer o seu trabalho, que ele é muito braçal. Mas fatos da vida é que você vai sair de lá com um patrimônio resolvido. Às vezes você... Mas há um custo, porque eu tenho uma série de amigos de faculdade que há anos atrás, hoje estão todo mundo aqui na casa dos 40, quando estavam na casa dos 20 e muitos, cara, pipocou uma leva de gente que trabalhava nesse universo, cara, tendo parada cardíaca e morrendo. Então, mas era aí que eu ia chegar. Isso aí. O que a gente fala muito aqui no Entre Linhas é o seguinte: goste ou não goste, entenda qual que é a regra daquele jogo. E se você está disposto a pagar ou não. Esse é um caminho para você acumular riqueza material, se isso é muito importante para você, então vai lá e faz. E tem trade-offs. A gente tem 24 horas no dia, que foi, enfim, institucionalizado sei lá quando. O calendário gregoriano também, que é uma percepção nossa de tempo, que foi institucionalizado sei lá quando por Gregório que seja. Mas, cara, a natureza não gera, ela não roda nessa lógica, né? Então, acho que o ponto de percepção que a gente falou, que eu já vou entrar mais a fundo, mas só para comentar o negócio que eu tava pensando cara, 31 de dezembro, né? Pro ser humano, caramba, é o último dia do ano, que legal, vai virar, depois é ano novo, ufa, vida nova, aquela sensação de alívio. Cara, não muda nada na natureza. Daqui pra nada, frente, nada. tudo Adeus, vai ser ano velho. Gente, por Enfim. que eles estão cantando hoje? Me fala, É verdade. por que eles estão cantando? Mas deixa eu fazer uma pergunta sobre a biologia desse negócio, porque eu acho que você tocou num ponto interessantíssimo, André. Plantas... Sobre a biologia desse negócio, como se fosse... Eles alimentos descansam? transgênicos. Não, eles crescem mais rápido do que os que não são transgênicos. Tipo uma soja Não, transgênica, não, a planta cresce mais rápido do que uma não Não. transgênica, um milho, etc. Por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque se o homem quer o tempo inteiro fazer as coisas mais rápidas, é natural que pesquise formas de como é que eu acelero esse Não, crescimento, que eu consigo fazer safras mais rápido. E Ah, aí vira tá, uma total ok. interferência do nosso padrão e visão e expectativa de tempo naquilo que é da natureza. Eu te dou um exemplo clássico em que o Brasil é benchmark global, cultura de pinos, eucalipto, né? Cheiro de pino de boliche. Não, pinos. Pensei que era de pinos de P-I-N-U-S. gente que perdeu os Não, pinos. olha só. O ciclo médio de um eucalipto até a maturidade, se eu não me engano, é em torno de 2 décadas. O natural. E qual que é o problema do eucalipto? Ele tem um bando de ramificação, o selvagem, né? Que impede a mecanização do corte de madeira. Então hoje, quando você vai no Brasil, sei lá, na planta da Melhoramentos, ou enfim, qualquer uma de papel celulose, enfim, é um bando de eucaliptinho, mais fininho, Você vê os tudo corredorzinhos lindo, assim, alinhado, perfeito. alinhado, sem ramificação, né, do caule. Por quê? Porque aquilo facilita a mecanização. E o ciclo desse pinus aqui no Brasil já é em torno de 5 a 6 anos. Ou seja, ele é 3 vezes mais rápido do que o selvagem e ele não tem as ramificações para facilitar e baratear o processo de corte, carregamento e transporte que chama. Qual que é o grande ponto? Foi feito uma estratégia, esse foi meu projeto de pesquisa na minha iniciação científica, só que com cana-de-açúcar, que era o melhoramento genético clássico, que a gente chama, que é tão simples quanto você
no caso do eucalipto. Você planta um bando de eucalipto e o ser humano seleciona aquele que tem menos ramificação. Aí ele pega aquele, cruza com outro, planta uma segunda leva. Ele seleciona, ou ela seleciona, aquele que tem ainda menos ramificação. E vai fazendo a seleção do indivíduo que tem aquela característica que ele quer ver. 2 gerações para conseguir chegar no... Centenas de gerações. Isso aconteceu com grande parte dos grãos e dos alimentos que nos nutrem hoje. O milho, se você pegar o milho selvagem, vocês já viram espiga de milho selvagem? Não. É uma porcariazinha desse tamanho. Aí principalmente os peruanos, né? Que eles fizeram aquele bando de experimento. Eu impressionado. Juro, cara. Eu adoro, cara. Pra mim é muito Eu interessante. fiquei pensando num milho vestido meio com umas roupas de selvagem. Peruano. E outro de peruano. A minha cabeça ela não funciona de um jeito Mas padrão. então assim, o ser humano interfere, mas perceba que isso não é transgenia. Isso é seleção Natural, artificial feita pelo ser humano. A transgenia, ela só muda, ela bota um gene, por exemplo, na soja. Eles colocam um gene que faz a soja ser resistente a um agrotóxico que mata tudo menos a soja. Então é outro jogo. Mas vem cá. Mas enfim. Como é que a gente saiu do cansaço? Não, porque a foi gente pro falou transgênico? A gente tá de falando intervir nos velocidade ciclos. E do homem interferir na natureza para fazer a natureza ser mais E- veloz. e- Porque se a gente quer tornar processos mais velozes, Mas isso é o que tem mais alta- acontecido com a gente no mundo do trabalho desde Então, a Revolução mas é que Industrial. daí É então, intervenção pra gente ter mais produtividade o tempo Perfeito, todo. mas Então- Inclusive com a inteligência artificial mas agora, o paralelo certo? que o André fez é justamente isso, cara. O mundo, a natureza tem uma velocidade dada e a gente não consegue alterar. E, gente, grande parte das contribuições mais geniais na ciência são quando a gente pega coisas taken for granted, tipo, triviais, o tempo. E você começa a pensar sobre ele, né? A rotação e a translação Não. 365 Cara, vocês já viram aquele 24 filme lá, meu Deus do céu, não é Gravidade, é o Interestelar. Sim. Genial. Que aí uma pessoa desce lá no planeta e volta, todo mundo velho, Sim. que é a relatividade do tempo. Sim. Então, isso já corrobora que, de fato, o tempo ele passa de maneira diferente a depender do seu recorte que você faz, né? Então, tem um trabalho que eu estou fazendo para uma empresa, que você citou o nome, enfim, que é uma de bens de consumo cosméticos, que eles fizeram um processo de ter biofábricas. Tem alguém te pagando pra você não falar o nome deles? Não, mas não precisa. Não, tá bom, Enfim, entendi. Não, só pra saber, né? eles têm uma pegada muito forte de sustentabilidade. E aí, eles começaram a fazer processos de extração das moléculas de interesse na Amazônia, né? Só que daí, para você extrair essas moléculas na Amazônia, você precisa, a matéria-prima, você não pode montar um parque fabril lá, você tem que fazer coisas menores, que eles chamam de biofábricas, né? Qual que é o grande lance das biofábricas lá? Que elas não vão responder ao trimestre de uma empresa de capital fechado. Então, o ciclo da natureza não é trimestral, não é anual, é o ciclo que é. Então, como que você... Olha que Fechamento dilema... da biofábrica é anual, você leu? Não, não, digo assim, a lógica de negócio de capital aberto, ela bate perfeito. o bumbo trimestral. Mas a lógica da floresta não é essa. Então, assim, como que você integra esses dilemas e paradoxos e a gente esquece que o ser humano ele é Faz parte parte. integrante da natureza. E até eu estava pensando sobre isso. Acho que grande parte da nossa dificuldade em falar sobre responsabilidade social, em falar sobre legado, em falar sobre natureza, em falar sobre clima, é a gente querer, de uma maneira muito antropocêntrica, que coloca o ser humano no centro, a gente achar que a gente tem agência em cima de tudo isso e influência, né? Porque se a gente parar para pensar, cara, nesse Deu tilt. Não, nesse exemplo recente. É que eu tava pensando um exemplo tangível. O Dodge, por exemplo, lá que foi aquela iniciativa do Elon Musk nos Estados Unidos de mudar uma estrutura do governo que, cara, tem uma velocidade que é diferente de uma startup. Sim. Então, assim, aqui, ó, perceba que a gente não está nem falando de natureza. A gente está falando de uma instituição criada pelo ser humano, que é um governo. A velocidade dessa instituição é diferente. A velocidade de uma Shein, de uma Zara, sem falar mal das marcas, mas assim, talvez não comporte por um estilo de vida que vai ser sustentável Mas aqui no nosso a velocidade planeta. dos grupos também é diferente. Isso conecta. Se você começa a se comparar com grupos diferentes, por exemplo, o grupo da galera que segue as fofocas do dia, o grupo da galera que segue É verdade. os movimentos da economia, o grupo da galera que segue os movimentos da política. Cara, são tempos diferentes e as pessoas às vezes estão focadas em algum assunto em específico e quando você começa a querer dar conta de muita coisa, ferrou. E por que eu tô falando isso? Que a gente falou no começo de trabalhar,
fazer esporte, ser fitness, se alimentar direitinho. São muitas dormir. cobranças. E são tempos, nem tudo se conecta. O que a gente precisa peneirar daquilo que faz sentido pra gente? E nem tudo a resposta é hoje, né? Acho que esse é o ponto. Eu fui pegando as coisas que me importam nessa vida, que é... Eu quero dormir pelo menos 7 horas por noite, porque isso é importante para mim, me faz ter descansar. Passa o caminhão do lixeiro ali nos seus apartamentinhos. E principalmente para conseguir performar bem ao longo do dia de trabalho. Mandatório, cara. Eu tenho olhado muito para minha alimentação, porque isso é importante para todas essas coisas. E é gritante, assim, quando eu começo a ficar estressado, quando o meu volume de trabalho começa a aumentar. Um chocolatinho. Por quê? Porque eu mereço. Agora eu vou pegar aqui uma massa. Agora eu vou comer também. Não sei o que. Cara, glicose. E isso pra mim é marcante, assim. Então é dormir, se alimentar bem. E eu ainda peco no exercício, mas é importante. E aí eu esqueço do resto, cara. Eu deixo de falar com um amigo, eu deixo de ler livro, uma série de coisas. Porque eu preciso escolher algumas batalhas durante um período. Então, vocês acham que o problema é esse? Que a gente não tá sabendo fazer escolhas? Tem eu tantas opções. Eu acho que em parte sim, sabia, Gabi? Por isso que a gente tá tão cansado. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. O trabalho, a gente já entendeu que tem uma parte muito... importante nisso. E, de novo, volto a falar dessa questão do sistema de trabalho atual, que eu acho que está bem insustentável e que, às vezes, a gente fica também só colocando a culpa no indivíduo, né? É um indivíduo que não sabe falar não, etc e tal. Escolher. Mas, assim, a quantidade de opções disponíveis também tá difícil de processar tudo isso, né? Mas esse é o ponto. Tem escolhas, tem indivíduos e indivíduos. Tem indivíduos que podem fazer mais escolhas, tem outros indivíduos que têm menos espaço para escolhas porque estão suscetíveis a decisões. São mais vulneráveis. Pessoas. Também. Perfeito. E a gente precisa levar isso em consideração. O que eu acho, e lembro de novo do episódio da Isa aqui, a gente precisa tentar, dentre aquilo que a gente controla e das escolhas que a gente faz, como eu faço escolhas melhores para o que eu preciso. E assim, na boa, quem tem um discurso muito forte de... Até para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, você já precisa entrar no mercado de trabalho com work-life balance, esse é o mundo ideal, é óbvio que é. Mas na boa, gente, quem dá esse tipo de dica... já tem seu patrimônio seguro. Exato. Cara, assim... Já não teve o work balance. Exato. Não teve o seu work-life balance. E assim, olha só, a dica é trabalhe com o que você ame. Desculpa, eu adoraria ser músico, mas assim, cara, eu não ia ser bem sucedido do jeito que eu fui, talvez sendo músico, cara. E eu não ia poder morar no lugar que eu moro, e da escola e a educação que eu dou pra minha filha. Então foram escolhas. E concessões. E concessões, e trade-offs conscientes. Exato. E ser consciente sobre isso é fundamental. Por isso a gente precisa dedicar tempo, e a gente também vive um ambiente onde as pessoas não passam tempo com elas mesmas, que é refletir sobre as escolhas, refletir sobre onde elas querem ir. Isso é importante. E é um conflito, cara. Tem dia que eu me odeio, tem dia que eu me amo. Tem dia que eu acho que eu sou a pior pessoa do mundo. Picos e vales, total. A gente precisa fazer essas análises. E é isso que vai nos levando a compreender melhor o funcionamento do nosso corpo, como a nossa vida muda quando a gente faz ajustes em um ponto ou outro. Sabe que eu queria... Se a gente puder avançar um pouquinho, mas na verdade voltar no caso da Vicky Block, porque quando a gente estava preparando isso. Da Vicky Block. Que é Vicky Block? A conselheira que escreveu aquele artigo do início. Tá bom. Cara, eu tô muito cansado. Você não conhece? Na minha cabeça, eu chamei... Você não viu esse meme? Não, eu chamei uma convidada. Não, justo. Por quê? Porque a gente... Quando a gente estava preparando esse episódio, eu estava pensando muito nos tipos de cansaço. Né, que a gente vive hoje em dia, são vários acumulados, talvez é por isso que estamos... Eu só nomeio cansaço. Quais são os tipos de cansaço? Tem alguns. Vamos lá. O primeiro que eu acho que é legal a gente tratar, que tem a ver com a liderança tóxica e a liderança medíocre, que a gente já falou em outros episódios, é do cansaço moral dos líderes conscientes, que foi o que o André começou a falar no comecinho. Que é difícil fazer a coisa certa. Exatamente. O quanto é exaustivo você estar num ambiente que a gente teve um episódio para falar sobre ativismo, por exemplo. Que você entrou porque você achava que era uma empresa que, de fato, defendia valores e tinha crenças que eram compatíveis às suas. E aí, no dia a dia de trabalho, além da quantidade de trabalho, esse conflito ético, moral, de tipo, eu não queria fazer a coisa errada, mas tá todo mundo fazendo a coisa errada. Se eu não fizer a coisa... Como é que a gente lida com isso? Porque, assim, cada vez mais... Tivemos um caso agora
em Cannes. Que assim, não sei se vale a gente entrar nesse assunto. Se tiver ângulo de cansaço, vale. Mas assim, tem a ver com essa questão moral. Sim. Como é que você lida num ambiente onde eventualmente você tem que acobertar coisas que você não concorda. Tá, Gabi, eu acho que é. Como é que você lida ou convive num E o quanto isso ambiente cansa, acho onde que essa você é o... tá fazendo uma coisa certa e você tá ficando pra trás. Eu acho que isso é o que mais pega. Eu sou uma pessoa que tenta fazer a coisa certa o tempo inteiro, ou o máximo que eu conseguir. Eu me cobro por isso, assim. E às vezes Caxias eu sou chamado... Como é que você me chamou outra vez? Ingênuo. Ingênuo, isso. De ingênuo. Ele jamais vai esquecer esse... Marcou, Foi né? muito marcante. Foi muito aqui dentro profundo. no E tá coração. gravado, né? O pior de tudo é isso. Mas como é que você segue fazendo a coisa certa quando você tá fazendo a coisa certa e você tá ficando... ou tá avançando numa velocidade menor do que as pessoas estão fazendo coisas, atrocidades. É difícil. Porque Mas eu quero esqueleto. Vocês já tiveram que lidar com esse cansaço moral de empresas ou líderes que estavam induzindo vocês a irem para um caminho e que isso era muito conflituoso? E o quanto isso mentalmente cansa a gente no dia a dia? Porque eu acho que tem muita gente que pode estar passando por isso agora. Fale mais sobre isso. Fale mais, até babei. Fale mais sobre isso. Eventualmente você está numa empresa que tem um propósito muito bonito, mas aí você vê que a tomada de decisão tá super incoerente com aquilo e você tem um papel que é defender a coerência e aí você tá sozinho. Você tá remando sozinho porque tá todo mundo indo pra lá, você tá indo pra lá. E o que a Vicky Bloch tratou na coluna dela no Valor foi justamente sobre isso. Ela tava falando da importância de ter líderes conscientes e tal. E quando ela publicou sobre isso, ela recebeu um monte de mensagens de volta de líderes que falam: Vicky, a gente tenta, mas tá difícil, a gente cansa. É só a gente levantando... o prego fica se destacando. E aí a gente só leva martelado. Total. Já passaram por isso? Eu falo de um lugar de extremo privilégio, mas assim, quando eu encarei com isso, com essas situações, e sim já tiveram, eu enfrentei ou eu saí da empresa. De verdade, assim. Mas por quê? Porque eu tinha uma gama grande de escolha. Porque eu acho que grande parte, Gabi, né? Então a gente falou muito o cansaço tem a ver com input de energia, de matéria-prima, sono, nutrição, hidratação, citoplasma, mitocôndria, bomba de próton, puta merda, ATP, adenosina, enfim. Mas tem a parte dos drenos da energia, né? E para mim, um dos drenos é gap de integridade. Então, um gap de integridade pra mim, o que é? Quando eu tô jogando um jogo, cara, que eu sei que não deveria estar jogando. Mas, cara, é muito difícil manter a integridade também. É muito. Cara, Mas no mundo de hoje... É mais custoso do que se desviar. Eu acho que ele custa de maneira, no curto prazo, às vezes até em termos materiais e financeiros e ganhos tangíveis. Eu acho que ele tem esse custo, sem dúvidas. Mas ele não tem um custo de longo prazo, que é um custo cognitivo, emocional e quase de autoimagem. Sabe? Porque o que me parece, Gabi, é que, óbvio, né? Naqueles quadros de líderes narcisistas que são completamente psicopatas, essa pessoa não vai sofrer essa questão. Isso não é um dreno de energia. Mas para aqueles que são os líderes que vivem por, sei lá, entendem que companhias são mecanismos de autodesenvolvimento, não só de quem trabalha, mas da sociedade como um todo, e esses caras ou essas caras começam a enfrentar esses dilemas, isso drena. Isso é aquela vozinha que fica aqui dentro e toda hora te tirando energia, né? Pensa, o nosso cérebro, cara, ele é o órgão que pesa... Ele representa em torno de 2 a 5% da nossa massa corpórea no adulto, né? Só que o cérebro em repouso, ele consome de 20 a 25% de energia. Então, assim, o pensar... Essas vozes internas, esses diálogos internos, eles drenam energia. Então é isso que eu falo que é um negócio físico e químico, não é nada espiritual esse papo, entendeu? O gap de integridade pra mim. Fez sentido pra vocês? Super, e aí eu acho que é isso que puxa os outros comportamentos nada saudáveis que a gente acaba tomando, né? Como você falou, tipo assim, a partir do momento que isso demanda uma energia extra... A gente chega em casa que a gente quer um chocolatinho, uma vou ver massinha, um Netflix, não vou estudar. Mas tudo bem, se isso acontece, por exemplo, eu estou em 2 semanas extremamente puxadas para mim, porque tem um cliente novo, de um assunto super sério e complexo, que eu preciso colocar muita energia, que eu preciso tomar decisões muito complexas. Cara, eu não gosto, assim, o meu consumo de McDonald's
tende a 0 todo ano. Essa semana eu falei, não, eu vou no McDonald's ali do lado de casa, vou comprar um sanduíche. Por quê? Porque, sei lá, eu nem gosto daquela desgraça, cara. Mas eu fui atrás daquela Mas o mais legal é ter a consciência disso. Milkshake, o mais legal é ter a consciência disso e perceber que esse é uma bandeirinha amarela. Opa, tô entrando naquele padrão. É isso. Essas evidências que são bacanas de começar a ter. Mais do que isso. E pra mim quando eu tô... E eu tenho consciência... Décadas de terapia. Mirtz, um beijo. Mirtz. Mas quando eu entro nessa vertente ou nesse modo, eu começo a ficar atento quanto tempo aquilo dura. Porque se aquilo dura 1, 2, 3 semanas, você não vai lá. Começou a passar daquilo, resiliência, né? Que a árvore, no caso da árvore, se entortar e voltar. Agora, se ela tem que estar o tempo inteiro torta, não é mais resiliência, é o normal, né? Aí a coisa muda de figura. Mas a gente precisa prestar atenção nesses sinais. E isso passa por desenvolver consciência para eu e você que está aí em casa ou no carro, ou em qualquer lugar, nos escutando, perceber o que gera o teu gatilho. Quais são os alertas que o teu corpo te dá sobre isso? Se é buscar doce, se é começar a dormir mal. Eu, por exemplo, desperto à noite. Não é que eu durmo mal, mas eu desperto à noite. Eu não costumo despertar à noite. Se você aumenta a intensidade despertar de à noite é dormir mal. O próprio cansaço, ele é... Não, mas o próprio cansaço, ele é uma evidência biológica de que, cara, você não está se recuperando. Então, ele é um sinal de alerta do tipo... Mas eu queria dar um exemplo que me ocorreu, não foi nem meu pessoal, mas de uma amiga que é engenheira ambiental e trabalhava numa empresa de energia verde. E ela que assinava os relatórios lá das coisas tudo. Falando sobre esse cansaço moral, muitas vezes ela se pegou de ser pressionada pelos sócios para dar uma mentira ali no inventário de gases, dar uma maquiada ali. E é a assinatura dela como engenheira. Aí uma pessoa que está no mercado de trabalho, que precisa do emprego, eventualmente está passando por um contexto familiar complexo, como você disse, né? São poucas as pessoas que podem falar, discordo, tô indo embora. Se me obrigar, tô indo embora. Então, assim, isso... Aí, é angustiante. É angustiante, acarreta todo esse ciclo e que não é um ciclo que vai durar uma semana, entendeu? Total, é uma coisa tóxica então, mas aí é o que o André da falou. cultura isso começa como um a ser todo. carregado no longo prazo. Recomendado por você assistir o documentário da Ocean Gate, o Titan, e tem um exemplo clássico disso lá dentro. Eu lembro uma das empresas que eu fui trabalhar. Vocês lembram desse caso, gente? Daquele submarino que implodiu? Que desapareceu? E eu lembro de uma empresa que eu fui trabalhar, onde eu falava durante o processo seletivo, cara, eu não vou fazer coisa errada, eu não vou fazer coisa errada. Tá bom. E aí fui trabalhar dentro dessa empresa para ajudar a organizar um universo lá dentro. E olhava para as coisas que tinham sido feitas e falava assim, cara, isso daqui tá tudo errado, né? E começava a puxar isso para um lugar mais certo, que a empresa falou, não, nós queremos sair desse universo e ir para um lugar melhor. Tá bom, agora, foi feito. Né? Aquilo era o dobrar a moral, né? Fazer aquele, não, é só um pouquinho, não faz mal a ninguém, vai voltar, etc e tal. Cara, no longo prazo isso não sustenta. Eu tenho a minha consciência tranquila de que as coisas que eu fiz foram da forma correta. Assim como o André disse, assim, do alto de um privilégio de ter tido consciência sobre a necessidade de ter uma educação financeira, de fazer o meu pé de meia, de ter um dinheirinho guardado, de conseguir me permitir ou então a viver por turbulências. E aí, cara, um layoff me força a isso, né? Que, inclusive, isso já é... Você deu os seus exemplos, mas que eu acho que a gente vai entrar nesse bloco final logo mais, que é de recomendação, né? O que fazer. Porque a gente tá só pintando caos aqui. Acho que a gente tava começando só. Já tem que pois é. Não, acho que esse episódio devia durar umas 3 horas. Calma, gente. Mas a gente tem outros tipos de cansaço. Você me perguntou de cansaço. Tem o cansaço decisório. Olha que loucura. Decision fatigue. Que agora é tudo não sei o que é fatigue. Não sei o que é zoom fatigue. Se não sei o que é, sei que lá. Então, é o quê? O esgotamento mental causado pelo excesso de decisões complexas ao longo do dia, que reduz a nossa clareza, aumenta a irritação e às vezes dá a paralisia,
Que é uma coisa que, assim, às vezes tenho você muito isso, eu nem você sabia tem? que chamava Olha isso. aí, você Brigo com a sofre de Laura o tempo inteiro, porque cansaço ela vira pra mim no final do dia e fala assim, o que a gente vai jantar? Sei lá. Não, mas só tem berinjela. Então, por que você tá me perguntando o que a gente vai jantar se só tem berinjela, inferno? É berinjela! Entendeu? É isso que nós vamos jantar hoje. Só tem isso, é isso, entendeu? Eu acho que essa é a pergunta que mais causa treta nos casais. De longe, é essa. O que a gente vai jantar hoje? Com certeza. Mas tem zero, de novo, Mas zero eu acho que problema, tem a ver mas com isso mesmo. Me ajuda a pensar, porque a minha profissão, ela é puramente mental, né? Sim. Tem a questão, mas é criativa. Mas ela também, né? analítica. Olha eu defendendo Laura, porque eu sei onde ela trabalha. Sim. É uma pessoa que trabalha numa UTI pediátrica. Lá tem urgência. Pensa lá... E privação de sono by design. Pensa numa pessoa que também tem que tomar no meu decisões ver, críticas. A Laura vai concordar com você. Sim, tem que tomar decisões críticas, mas tem processos que são mecânicos. Na comunicação, não. Eles são mentais o tempo inteiro. Então, eu tenho um e amigo... não é uma competição, né? Não é sobre isso. É mas, só por sobre... que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, eu buscava, em momentos de descanso, ler. E ler é continuar demandando da minha cabeça, fazer assimilações, sedimentar conhecimento, etc. e tal. E minha psicóloga falava, cara, você tem que buscar tarefas manuais. Eu tenho um amigo que estava num processo depressivo. Você faz crochê? O que você faz? Não. Comecei a cozinhar. Ah, boa. Cozinhar é muito bem. Cozinhar é uma tarefa... E é muito engraçado quando eu tô moído de cansado e vou cozinhar, eu não consigo lembrar da receita. Então eu fico ali com o tablet do lado, olhando, e eu tenho que o tempo inteiro voltar pro tablet. Mas eu tô fazendo uma tarefa manual. Teve um período da minha vida que eu também achei que a cozinha ia me relaxar. Eu quase virei alcoólatra. Porque eu usava vinho pra botar nas coisas. Eu botava 100 ml no prato. E 650 no copo. Então assim... Presta atenção pra ver se você não tá usando uma coisa como escape que não necessariamente vai te fazer bem. Fui aprender a fazer drink, né? E é a mesma coisa. Mas isso ajuda, o mergulho me ajuda muito, apesar de que eu me enfio nos mergulhos às vezes que demandam muito da cabeça. Mas fazer a tarefa manual, ela te ajuda a organizar essas coisas. E aí esse amigo tava, tendo uns dias ruins, não sei o quê, com acompanhamento, etc. E falou assim, vamos encontrar que eu quero conversar. O cara, não, cara, domingo, tu vai pra casa, vai carpir um lote. É sério, não é zoeira. Vai carpir um lote, cara. O processo de fazer uma tarefa manual, onde você não demanda da sua cabeça, te faz justamente desconectar daquilo. E isso é importante pra gente. Hobby é uma parte fundamental do descansar. Né? Sim. E aí tem um outro problema que a gente não vai entrar aqui agora, que a gente está transformando hobby em alta performance também. Sim, então, assim, nunca tem descanso. A gente precisa performar, inclusive no descanso, porque aí você não basta correr 5K, tem que correr 42 e depois tem que ir pro triatlo. E o tênis, e a blusa, e o gel do não sei da onde. Então, assim, a gente vai entrar nessa questão da recomendação, mas tem uma história que eu não sei se é lenda, mas que quando começa assim, diz que já né? Mas dizem que o Obama nunca escolhia a própria roupa, né? Não tenho a menor ideia. Porque tem essa lenda do processo decisório. Já são tantas decisões. Eu sei que isso é verdade, por exemplo, o Marcos Zuckerberg. Era a questão dele Steve Jobs, mesma coisa, sempre de preto, calça jeans. É isso, que exatamente, que é o Vale do Silício. É calça jeans, sapatênis e camiseta. Para você não demandar energia com esse tipo de escolha, que é muito simples, uma vez que você tem várias outras... Não tem que ter esse processo decisório. Você tem a coisa, tá dado ali, é camiseta branca, preta... Mas isso é muito louco mesmo, se a gente pensar hoje em dia na quantidade de forças que influenciam a tomada de decisão, né? Quando a gente tinha um mundo que era mais linear, em tese era mais fácil, né? Você tomar uma decisão, fazer um planejamento de 5 e 10 anos. Hoje em dia os problemas são empilhados, né? Então é tudo muito mais complexo mesmo. E ter consciência sobre... Exato, ter consciência sobre o que você tem. Se você é uma pessoa que... chega em casa e a comida está pronta, que a sua roupa está sempre lavada, que o seu carro funciona e se você precisa deixar na mecânica, você pega outro carro e, cara, você não tem uma série de demandas mentais e processos decisórios que outras pessoas têm. A famosa carga mental, que mulheres ainda, quando são mães ou estão grávidas, têm isso de forma ainda mais exacerbada. E eu acho que em vida, em coletividade, dentro de família, casais, qualquer que seja o núcleo familiar posto, compreender isso do outro e ajudar neste equilíbrio. Isso também faz parte do ter melhor performance no trabalho, ou equilibrar essas coisas, dividir as tarefas. Quando Laura está tendo semanas ruins,
não há discussão sobre o que a gente vai jantar. O jantar é posto. É o que tem. É o que tem. Mas você falou... Mas não tem o processo decisório e a carga mental disso. Acho que entra num outro tipo de cansaço que está intimamente ligado, que é esse cansaço emocional, né? Que é o resultado da gente absorver essas tensões no trabalho, absorver tensões da equipe. A gente tem que assumir muitas vezes uma postura muito forte. E quando a gente tá cansado emocionalmente, invariavelmente isso afeta a nossa empatia. Eu fico, por exemplo, com pouca paciência... Coitado dos meus filhos, às vezes eu tô uma péssima mãe, porque eu só tô muito cansada. E aí uma coisa que é uma coisa pequenininha, às vezes a criança leva um grito, entendeu? Que é tipo assim, absolutamente desproporcional. Fez coisa de criança. Tipo, ela tá só existindo como criança, no direito dela. Mas isso pega muito. E aí você falou da carga mental, né? Isso tá muito presente na nossa vida contemporânea, mas muito presente na nossa vida executiva também, né? Tem mais cansaços. Já cansei. Que mais cansaço? Eu nem sabia que eu tinha esses cansaços, droga. Performativo, que é isso que eu falei. Do volume de informação. E de você ter que performar o tempo todo, sim, em todas as áreas da sua vida. Então, você precisa parecer motivado, engajado. E aí, as suas férias precisam ser no lugar mais hypado, porque, afinal, você precisa performar nas redes sociais. Não vou fazer essa piada, porque não é piada, mas... Você precisa estar o tempo todo se mostrando performático, tanto no trabalho quanto nas redes sociais. Isso o quê? Cansa. Não, eu produzo os conteúdos e fico assim, que canseira, agora tem que editar essa coisa. Mas eu acho que o problema disso é a gente chamar tudo de cansaço, né? Porque acho que parte dessa nomenclatura, não sou um especialista, mas nem tudo é cansaço. O que é cansaço? Cansaço é a falta de energia, de input, de nutrição, de não sei o que e tal, e não descansei. Ponto. Um burnout não pode ser nomeado como um cansaço. Aquele sentimento como languish lá, que foi institucionalizado pelo Adam Grant em 2021, depois da pandemia, que é um sentimento literalmente de apatia. Você não está no estado depressivo e nem eufórico. Você está languished. Se você está ali na meiuca, não é cansaço, é diferente. Então, assim, as tratativas também são diferentes, né? Então, hora precisa capinar um lote, hora tem que dormir, hora tem que falar não, hora tem que falar sim. Então, acho que também tem que ter essa consciência de que, cara, boas práticas nesse cenário não ajudam em nada, né? Acho que a responsabilidade é pessoal e intransferível da pessoa perceber, não é muito né? doido isso? Porque até quando a gente está passando por esse momento mais vulnerável, e aí se você vai atrás de conteúdo, isso te piora, porque aí você acha que assim, se você não tiver pintando Bobbie Goods, que agora é como as pessoas se dizem. Vocês não estão sabendo? Não. Ai, gente, eu preciso atualizar meus colegas de trabalho. Bobbie Goods? Bobbie Goods era uma coisa que começou uma febre entre as crianças e agora os adultos, que são aqueles livrinhos de pintura. As mandalas? Não, é livrinho. Lembra das mandalas nessa época? É um Garden, Secret Garden. É um ursinho. E aí é uma marca mesmo dos livrinhos. Das 1000 canetinhas da China? E aí as 1000 canetinhas da China. Tem esse negócio aí. Então, eu tenho que fazer também? Agora os adultos estão fazendo Bobbie Goods. Tem até, se você vai no TikTok, tem até umas trends lá de Bobbie Goods, que é um negócio muito doido. O Burger King fez uma parceria que eles enveloparam uma loja inteira de coisa de desenho, e aí aquele negócio que vem embaixo sabe? Que você pode pintar e tal, toalhinha de papel. Então, assim, tem sempre a performance do descansar, que agora nem descansar você pode ir em paz, entendeu? Você precisa então, você tem que descansar. escolher essas coisas. E eu acho... É bom o teu ponto, Gabi, mas... E eu sou uma pessoa que fala assim, cara, nem tudo tem que ser responsabilidade do indivíduo. Tem responsabilidade que são outros indivíduos que têm responsabilidade sobre a gente. E eu tenho essa... Como é que eu sou? Como é que eu sou? Ingênuo. Eu tenho essa ingenuidade de acreditar nesse ponto. Mas, fim do dia, também, nossa temporada foi me mostrando isso, me fazendo refletir sobre isso, de que tem ambientes que a gente tem que se afastar. E aí sim, demanda energia e cansa a gente planejar para isso, que é fazer o pé de meia, se preparar, Vamos ir falar atrás de disso? emprego novo, etc. E tal, mas a gente precisa endereçar esse negócio e se afastar desse lugar. Porque tem lugares e momentos da vida que a gente tem mais energia para colocar em determinadas coisas e está tudo bem. E tem outros momentos que são outras as realidades que a gente quer e tá tudo bem também. E tem trade-offs. É difícil, ninguém tá falando que é fácil, ninguém tá falando que é fácil mudar de emprego. Eu falo isso muito para
RPs que me procuram para dizer assim, cara, eu tô fora da área, o que eu faço para voltar para a área? Eu falo, cara, tu vai ter que encontrar um emprego que vai te pagar menos. E é real isso, e vai doer. Então, se você quer fazer esse movimento, o que mais acontece é essa realidade que eu tô te dizendo, mas demanda um preparo e aí você consegue fazer essa mudança, porque você vai precisar dar um passo para trás, pegar uma bagagem, se preparar, ganhar corpo e depois avançar. E acho que esse é o ponto, Gabi, que você trouxe à frente do buscar informação, dessa comparação, a alta performance de tudo, né? Tem um amigo meu que ele fala o seguinte, cara, se você está fazendo yoga para ter alta performance, por definição, já está errado o seu incentivo. Então, mas olha só... Bom, enfim. Não, eu já ia atravessar aqui num pensamento. Então, mas o ponto é esse, né? Tenho certeza que até a gente aqui, quando um manda o áudio pro outro, a gente ouve na velocidade 2. Tenho certeza que... Eu uso 1,5. Mas não é o natural. Tenho certeza que muita gente que vê o nosso... Eu gosto da sua voz. Boa, obrigada. Faz bem para sua cognição. O nosso podcast, tenho certeza que muita gente ouve na velocidade 2. Enquanto está dirigindo, enquanto está andando, enquanto está vendo outra coisa. Fazer bem uma horinha ali, menos. E aí eu tava com um cara que ele é o presidente de daquele Sistema B, que, enfim, é uma certificadora de empresas responsáveis, né? E aí eu fiz um comentário para ele me retornou com um pensamento tão legal, cara, que agora eu tô usando na minha vida, que é o seguinte... a gente tá falando de filhos, né? Eu tô com a minha segunda filha. E aí eu usei o clássico discurso de pais e mães. Nossa, tá passando rápido, né? Aí ele me virou e falou assim, cara, eu te aconselho, com muito carinho, com muita amizade, assim, que ele me trouxe, a não usar mais essa expressão. Porque o tempo é dado, o tempo é esse, não está passando rápido, está passando no tempo que tem que ser, né? Então, acho que muito da nossa ansiedade... Pode ser que você não esteja conectado com esse tempo. Não, e eu fiquei preso nisso, e por isso que eu tenho, cara, pensado muito nesse lance da relatividade do tempo. Você, grávida. 2 grávidas não dão luz em 4 meses e meio. Não. Tem um processo de maturação natural do processo de, né, gerar uma vida nessa metodologia aí, enfim, que é a natural. Eu faço um pouquinho, eu faço um pulmão esquerdo, você vai... Não dá. Então você pode, né, a teoria econômica que você vai colocando recurso e a produtividade vai aumentando, chega um momento que chega na lei marginal da contribuição dos recursos, que ela achata. Ou seja, você bota muita gente para capinar o lote, chega um dado momento que você coloca mais uma pessoa, essa pessoa marginalmente não traz mais benefício e depois desse começa a atrapalhar. Então, grande parte da teoria econômica é, cara, qual que é o ótimo de recurso aqui para não cansar as pessoas e não atrapalhar as pessoas, né? Enfim. Mas eu acho que essa frente do a gente ficar toda hora se comparando, correndo, buscando alta performance, cara, te coloca numa energia que não é natural do ser humano, né? Então, a tecnologia, ela se expande na lógica exponencial. Isso é óbvio, é dado. A gente não. A natureza não. Os processos naturais não, eles demandam tempo, demandam, né, assim, maturação mesmo, acho que essa é a palavra, né? Então, eu percebo que grande parte aí do cansaço que vem de uma certa maneira, de uma comparação completamente injusta. Quando alguém compara com outra pessoa numa rede social, numa carreira... Ah, mas ela é tão bem sucedida, eu queria tudo que ela tivesse. Você queria mesmo tudo que ela tinha? Porque então, você quer só o porque, assim, bônus, né? É legal a parte da viagem, bacana, a parte dos lugares que essa pessoa acessa, o entre aspas corpo, que você pode julgar que tem um padrão de perfeição ou não, né? Mas você quer o que ela também tem? Às vezes um vazio emocional, às vezes uma falta de conexões verdadeiras, às vezes uma falsa imagem que, na verdade, o que ela é, no fundo, não tem nada a ver com aquilo que ela projeta. 2 tarja preta por dia. Exato. E daí a gente tá nessa sociedade que... Ninguém posta. Ninguém posta. E a gente tá nesse momento no qual a gente também não quer pagar os preços, né? Então, eu quero também estar lá como CEO, mas eu quero só o bônus. Não quero ficar as noites acordados e fazer as viagens internacionais. Eu quero salar a viagem de primeira classe e os coquetéis, mas eu não quero ter que arcar com... Tá disponível 100% do tempo. 100% do tempo, que é vender o seu tempo para uma entidade jurídica. E essa é a vida. Você não quer... Eu sei que tem processos e pessoas, na exceção da exceção, que precisam usar alguns medicamentos. Mas, cara, desculpa. Se você tem um corpo funcional, se você tem toda a competência de ir numa academia de ginástica e você está usando Ozempic para atingir o seu modelo de corpo perfeito, cara, você está numa lógica muito zoada. Desculpa, você tá. Eu concordo.
embora eu ouço vocês, e aí eu fico lembrando das minhas sessões lá com Dirce e Freud participando, que assim, tem muita coisa que a gente sabe, reconhece, mas é muito difícil mudar. Estou consciente, não vou fazer nada. Estou consciente. E assim, pode parecer uma coisa meio de loser falar assim, né? Falar, pô, se você sabe, se você reconhece. Não. Mas assim, mudar um hábito, mudar. Total, é difícil. Porra, é muito difícil. Não, eu assim, preciso ir pra academia muito mais do que eu tô indo, cara. Ele fala isso sempre, então a gente Então, mas daí que vem, as um estratégias, né? Porque assim, se a gente sabe do último século de ciência neurológica de tomada de decisão, é um takeaway. Lógica é falha. Porque nós não somos seres racionais, então a gente parte do pressuposto que nós somos seres que pensam e sentem um pouquinho e tal. É o contrário. Então aquilo que você falou da estafa decisória, né? Foi um prêmio Nobel que descobriu isso, que foi o Daniel Kahneman. Que ele escreveu um livro, o Think Fast and Slow, que é o tal do sistema 1 e o sistema 2. O sistema que é autônomo e que é onde criam-se os hábitos, processa muita informação rápido e não gasta energia. O córtex pré-frontal, que é o sistema racional, gasta uma energia do cão. Por isso que pensar cansa e decidir cansa também. Mas acho que o ponto aqui é criar as estratégias, né? Vamos falar delas, porque a gente já precisa começar a acabar. Boa. E aí começar a acabar mesmo, porque é o último da nossa temporada, segunda temporada. Recomendações, né? Acho que o Próquino, até anotei uma coisa que foi muito legal que você falou, quando você deu o exemplo do McDonald's, que é uma coisa que eu acho que é bem importante mesmo, que é a gente observar o que gera o nosso gatilho, né? O que faz a gente perceber que a coisa está descompensada. Mas o que vocês acham que são? Pensa que a gente está falando com uma audiência que a gente não está aqui com a pretensão de dar dicas sobre estilo de vida saudável. Até porque estamos todo mundo ferrado aqui. Nem é a nossa competência. A gente quer falar com a pessoa que está lá no serviço. Tá. Nossos orelhinhas secas como eu. E que assim, estão até o topo. Eles já se identificaram com 90% das coisas que a gente falou, mas agora vamos tentar salvar o povo. É muito simples a receita. E olha lá. Anota. 1 litro de cachaça, 51 Pra firmar mãos logo cedo. 3 Big Mac. Correr 2 maratonas por dia. 3 horas de TikTok por dia, pra você não pensar. Eu adorei outro dia que era assim, dicas de como correr 5 quilômetros em 12 minutos. Não dá. É isso. Corra enquanto eles dormem. A gente sempre pode voltar, Gabi, pro sono, alimentação, hobby, enfim, todas essas coisas. E eu acho que elas são muito importantes. Para mim, o que tem mais me feito diferença e me trazido benefícios ao longo dos últimos anos, e é uma das coisas, eu diria, mais difíceis e trabalhosas de fazer, é desenvolver autoconhecimento, autoconsciência. É identificar esses padrões que a gente tem todo dia. É o padrão do começar a buscar mais doce, é o padrão de se irritar de forma muito mais fácil com coisas banais, é o padrão de começar ao invés de pedir por favor, você tem que fazer, mudar a forma de falar. E são coisas sutis que pra gente às vezes parece, poxa, mas isso eu falei 1, 2 vezes e não aconteceu, eu vou dar uma porrada agora pra ver se anda. E a gente normalizou isso também ao longo do tempo. Mas que é parte da nossa responsabilidade de novo, fazer a coisa certa. E quando você começa a se conhecer, compreender como essas coisas te afetam e conseguir identificar estes ciclos, esses comportamentos, automaticamente você começa a conseguir encurtar o tempo que esses ciclos duram, logo ficar menos tempo nesse automático ruim e conseguir encontrar mecanismos de defesa para mudar isso, né? Para mudar a tua rotina eventualmente. Eu tenho um vale das 4:30 da tarde às 6:30 da tarde, eu sou imprestável nesse vale. Isso que eu ia pegar, assim, se você me permitir fazer uma pergunta em cima da pergunta. Você falou de autoconhecimento, mas como é que a gente pode dar de orientação, dica prática para quem está ali no mundo do trabalho? Aí, esse exemplo, eu ia citar um exemplo meu, assim. Se você está num dia, por exemplo, você tomou muitas decisões, está muito cansado, não sei o que lá, talvez seja um péssimo dia para você dar feedback.
para tua equipe, entendeu? Porque, embora a gente saiba que é muito ruim desmarcar reunião de feedback, a tua empatia vai estar lá não vai estar boa. Então, esse tipo de dica de autoconhecimento, conectando com o mundo do trabalho, o que mais a gente pode dizer de coisas que acontecem na nossa vida? Quando a gente está cansado, faça isso, não faça aquilo, Mas sabe? acho que é compreender isso, entender. Por exemplo, eu sou muito mais criativo de manhã. Minha tarde, às vezes, ela é mais imprestável. Eu prefiro colocar reuniões à tarde, porque eu não preciso ter o processo criativo do meu trabalho. É muito mais acompanhar, eu preciso me esforçar mais. Mas é um tempo que, criativamente, ele vai ser muito ruim. Logo, marcar reuniões naquele momento, não as mais importantes de dedicação de feedback ou de one-on-ones com a equipe, mas reuniões de acompanhamento de projeto, reuniões de ter uma conversa ali de atualização de alguma coisa, tarefas um pouco mais simples onde eu consiga ocupar aquele tempo com algo produtivo, mas que me demande um pouco menos. Né? Eu acho que isso funciona. Entender, né? Acho que as nutricionistas teve essa moda no mundo, que era, não, sábado é o dia do lixo, né? Cara, tem dia do lixo que pode ser durante a semana e você pode se permitir. De novo, isso não pode virar uma noia e uma neura, mas tá tudo bem, esse dia tá muito difícil, tudo bem você comer 3 bis, saca? Eu já acho um absurdo. 3 bis? Sacanagem, tomar um Yakult. Não, mas Yakult, cara, lactobacilos vivos, casa em xerota. Hoje eu não vou ter a refeição super saudável que eu queria ter, hoje eu vou comer macarrão. Tá tudo certo. Você não pode comer macarrão todo dia, né? Então acho que a gente se permitir e nos dar essas pequenas vitórias no pessoal e no profissional. Porque todas essas coisas estão conectadas. Não, essas coisas não são apartadas. Né? Para descansar do trabalho, é bom que não seja trabalhando. Então, mesmo que a gente tenha que levar serviço para casa, às vezes é o que você falou, tem os hobbies, né? Que a gente precisa desenvolver e que... E às vezes fazer acordos e concessões, do tipo, eu vou parar de trabalhar às 5 horas da tarde, porque eu vou pegar as crianças na escola, depois eu vou fazer não sei o quê, isso e aquilo. E aí, 10h30, 10 horas, eu vou ter que sentar para responder 3 e-mails. De novo, se isso é algo que faz a tua rotina se encaixar melhor, tá tudo bem. O que não dá para isso começar a virar neurose. Sabe o que eu pensei numa coisa aqui? Escreva aí, você que não é de São Paulo, ou que não está em grandes centros, se isso é uma pilha talvez só da nossa bolha. Porque agora me ocorreu isso, porque tem aquele boato que o carioca aproveita muito melhor, né, a vida. Sai mais cedo assim, sai no horário normal, não é mais cedo. No horário normal de trabalho e consegue ir pra praia, jogar um futevôlei, dar uma... Vai ser de manhã. De manhã também? Enfim, gente, eu tô dizendo aqui porque tem gente que consegue fazer essa acomodação. E diferente da maior parte das pessoas que eu convivo e vejo. Mas vamos lá, recomendações nos nossos minutinhos finais. Boa, Gabi. Eu gostei muito da frente do Pedro de você evidenciar, né, ter evidências dos sinais de alerta que você está indo para um lugar que não é legal. A gente sempre vai cair nesses buracos, mas acho que o segredo é perceber que caiu e sair cada vez mais cedo, né? Para complementar, acho que é legal... Nem sempre você consegue ter consciência que você está nesse lugar. Então, acho que é legal nessa dica do Pedro você ter o que eu chamo de parceiro de autorresponsabilização. Então, pode ser seu esposo, sua esposa, sua parceira, seu parceiro, alguém do seu time. Concordo. Alguém que fala assim, cara, no duro, puta, você tá pisando na bola nisso. Volta pro chão aqui, ó. Volta pro chão. Cara, isso é muito importante. Então, acho que ter essa visão de fora, só que ter esse combinado antes de que, olha, você tem a alçada de puxar minha orelha e eu não vou ficar puto com você, acho que isso é legal, né? Eu posso até ficar puto, mas a gente tem esse acordo. Isso. Total. Boa. E acho que tem 2 dicas. O segredo acho que está no contexto, né? Porque se a gente concorda que... Se a gente sabe de alguma coisa sobre lógica humana e que lógica falha... teve um estudo super legal de... Não lembro quem que foi o autor, depois eu até posso buscar. Mas que juízes, antes do almoço, davam penas muito mais duras... A gente comentou aqui isso. A gente comentou episódio. Acho que deve ter sido de dopamina. Pode ser. Então, assim, cara, se você tá com fome, se você tomar uma decisão, cara, você talvez não vá tomar a melhor decisão ou a mais racional, porque você tá em outro lugar, né? Então, é mexer no contexto. Todo hábito, ele envolve um fator contextual, né? Tanto hábitos que constroem ciclos virtuosos, quanto hábitos que destroem os círculos viciosos, né? E o ciclo do hábito ele é muito legal, né? Tem um livro que chama O Poder do Hábito, que vale muito a pena ler. E ali o takeaway do livro cara, todo hábito tem um gatilho, tem um comportamento e tem uma recompensa. Então, se você mexer em algum desses 3, você vai conseguir construir ou desconstruir um hábito, né? Eu, por exemplo, cara,
tem uma fisionomia mais magra, mas, cara, eu como muito doce. Sou doceiro demais. Eu não posso ver um sorvete. Não posso ver um brigadeiro que eu como. O que eu faço na minha casa? Você precisa se controlar. Pois é, exato. Fala isso pro André que na hora não consegue se controlar. Cara, eu mexo tanto no gatilho quanto no comportamento antes de ter essa recompensa, que é, eu não tenho doce em casa. Se eu for comprar, eu tenho que sair da minha casa. Então dificulta o acesso às coisas que não te fazem bem. Cara, você não consegue parar de tomar Coca-Cola, para de comprar Coca-Cola. Dificulta o acesso. E usa seus parceiros de autorresponsabilização, né? Então acho que essa é a frente do mexer no contexto. Dentro de empresas vale mesmo essa analogia para questões lá dentro. E, puta, acho que o principal, se você tá nesse sentimento de que você tá atrás das pessoas, primeiro, você não tá atrás. Segundo, tem gente que metaforicamente está atrás de você, está olhando para você e o seu pesadelo é o sonho de alguém, Sim. apaga a porra da rede social, cara. E hoje, inclusive, LinkedIn, que a gente vê... Nós três aqui, a gente tem usado mais rede social, porque a gente está num momento de construção de marca pessoal. Eu hoje não consigo não usar essas redes, porque... Não, pera, deixa eu só concluir. Então, eu não vou falar por vocês. Eu, André, eu não consigo ainda parar de usar essas redes sociais. Instagram, LinkedIn, Substack, assim por diante. Porque ali eu tô começando a construir uma massa crítica que tem me dado contatos bons. Eu busco criar um conteúdo legal na minha frente. Não vou postar o look do dia, nada contra quem posta, mas... quem entra na minha rede sabe o que vai ter. Acho que esse é um ponto, né? Mas se puder... Não use rede social. Cara, para de ficar toda hora se comparando. Tipo, olha lá, o fulano foi promovido. Olha lá, o outro tá nas Ilhas Caimã, sei lá que ilha que tem. E isso, cara, já tá comprovado que faz muito mal pro cérebro, né? Mas não ajuda a sua felicidade. Eu só corrigiria uma coisa, André, que é o problema não é a rede social em si, é o uso que a gente faz dela. Ok, mas de novo, a lógica falha. Perfeito. Vamos dificultar o acesso. A gente tá voltando pro eixo, acho total. E o que você falou de rede social, que é uma premissa que a gente criou aqui no verdade, no não. Entrelinhas, eu queria ouvir isso. Fazer... não é produzir conteúdo para o algoritmo, é produzir conteúdo para as pessoas. Sim. Então a gente produz pouco conteúdo dentro desse Entrelinhas, a não ser os nossos episódios e algumas coisas que entram em redes sociais. E eu uso isso também na minha lógica. Eu não sou uma pessoa que posta todo dia. Eu tenho tentado encontrar formas de aproveitar melhor os conteúdos que eu produzo. Mas eu produzo uma newsletter por mês. Esse é o conteúdo que eu me dedico. E eu desdobro materiais sobre aquele conteúdo. Mas eu quero que aquele conteúdo faça sentido para as pessoas. A minha lógica é conectar e criar um ambiente com a pessoa. Super legal. E não abastecer o algoritmo. Super legal. Eu não sou uma pessoa com grandes likes e coisas acontecendo. Gente, agora rolou até um barulho aqui no estúdio, porque acho que ele tá dizendo assim, chegou a hora. Chegou a hora. Eu concordo com o Pedro. Não falta as suas recomendações. Não, vocês deram recomendações. Eu pensei numa coisa que vai trazer um esqueletão, mas que é um exemplo. Que vocês já deram bons conselhos. E eu percebo que, como a gente já teve aqui sucesso nos episódios falando de liderança medíocre, de liderança tóxica, e a gente sabe que eles estão por aí, a minha recomendação é para o Orelhinha Seca, que trabalha para esse líder que não tem esse nível de autoconhecimento. E esse cara já é um babaca. Quando ele tá cansado, ele é babaca e meio, entendeu? Então, assim, tua responsabilidade, Orelha Seca, de saber que tem o dia que ele tá bom pra tomar decisão e tem o dia que ele não tá bom pra tomar decisão. Conta mais uma tarefa, porém aceita. Pois mas entendeu? Conta, tá cansado. Conta uma anedota corporativa que um determinado líder, que eu já conheci na minha vida, chegava às 6 da tarde, ele começava a beber muito. E aí, todo mundo sabia que se mandasse e-mail pro tal do líder depois das 6 da tarde, a chance de tomar uma invertida, um não, né, era muito grande. Então, as pessoas se adaptaram. Você vê o nível que a gente chega quando a gente tá falando de toxicidade de liderança ou falta de autoconsciência. Caraca. Então, assim, Orelha Seca, perceba assim, não só como o seu cansaço te afeta, mas como o cansaço do teu chefe afeta a sua carreira. Eu acho que isso pode ser uma dica boa aí pros nossos Tá aí mais uma tarefa pra você, meu amigo, minha amiga, prestar atenção na sua pouca carga mental que você tem todo dia. Acabou. Ah, não. Tchau. Acabou. Ah, não. Acabou. Foi cansativo, mas valeu, Entrelinhas. Vai, segunda temporada. Palmas aqui, ó. Pros
os nossos convidados, para nossa disciplina aqui de lançar um episódio por semana, que é sobre consistência. Para toda a turma que ajuda a gente a fazer esse Entre Linhas ficar de pé. Olha o Leandrão ali, ó. Exatamente, a galera aqui do estúdio, a Flávia, e tem também todo mundo que nos assiste, né? Que nos já tava aqui. Eu quero saber o seguinte de vocês. Se as pessoas ficarem com saudade, como é que elas encontram vocês? O que vocês estão produzindo aí? Deixem, façam um merchan. Em 1 minuto, tá? Porque senão eu vou estourar meu tempo aqui. Então, a gente tem, acho que nas redes do Entre Linhas, as nossas próprias redes. Eu, particularmente, estou entrando numa jornada muito firme e forte de falar sobre comunicação para pessoas como você e como a gente usa isso no dia a dia para facilitar esse e-mail que você vai mandar para o seu chefe, conseguir a aprovação que você precisa, ter o destaque, mas mais do que isso, ter consciência sobre a forma que a gente lida e conversa com as pessoas. Eu tenho uma newsletter mensal que eu envio, ela é gratuita para você assinar, tá nos meus perfis, você entrando em qualquer um deles, você encontra o link para assinar essa newsletter e entram alguns conteúdos ali também. É assim que você se conecta comigo. Qual que é o perfil? Próquino. Tudo próquino. Próximo. E não tem muito, com CH. Mas tá aqui. Próximo não é com X. Próximo não é com X. Próquino. Como é que as pessoas te acham, André, para não ficarem com saudades? Ah, olha só que coisa boa. Rua Sapetuba. CEP! Caixa postal. Qual que é a caixa de caravana da onde? Jardim Botânico. LinkedIn tenho sido muito ativo, André Conejo, com J, André Conejo, mas eu não falo Conejo, senão meu bisavô fica bravo. Então, LinkedIn... Mas esse me chama de próximo. Não, a Gabi falou, só falei que não era com X. Então, LinkedIn, André Conejo, Instagram, André F. Conejo, porque meu nome completo é André Ferri Conejo. Mas qual é o Instagram dos dois? Tá. Eu te interrompi quando você estava fazendo sua merchan? Eu te interrompi? Vamos, Já tem pouca gente no final aqui do episódio. Você ainda me interrompe. Ninguém fica, né? Meu pai e minha mãe já me seguem, enfim. André Conejo, LinkedIn, Instagram, André F. Conejo, Substack, Conejos Newsletter. Substack. E é isso. Eu falo sobre liderança e eu sou muito interessado em entender como que pessoas se comportam dentro de organizações. Então eu falo sobre liderança, estratégia e esses temas como pessoas dentro de companhias. Se comparam. Muito bem. E você pode me encontrar no Instagram, gabiteco.oficial, ou no LinkedIn, que eu tô produzindo bastante conteúdo lá, Gabriele, com 2 L's e Teco. Tento postar uma coisa por dia. Hoje não rolou, por exemplo. Você tá firme mesmo. E assim, dá muito trabalho. Maioria flopa, ninguém vê. E aí tudo bem, porque ninguém viu mesmo. Então a gente vai lidando com isso. Mas por quê? Por que eu faço este movimento que me dói muito? Porque eu também tenho uma newsletter chamada Ninguém Precisa de Mais Uma Newsletter. E que, se eu não posto, o número não aumenta ali do número de assinantes, que é uma coisa que eu me propus a fazer, como eu escrevo toda semana. Eu gostaria muito de ver esse númerozinho aumentando. Justo. Então, você pode ir lá no link da minha bio lá do Instagram, tem todos os links. E agora também tem um novo podcast. Vocês estão se achando traídos? Não, né? Eu tô. Mas aí Ela te mandou um memorando? Não mandou, não pediu permissão. Brincadeira. Eu deveria ter mandado. Mas chama Na Volta, a gente se encontra, que eu faço com Carolina Genovese, uma parceira de amizade aí, de trabalho também. E lá são assuntos também, dramas pessoais e tal, tem a ver com o trabalho, mas a gente fala sobre transformações de vida e carreira, reencontro com o que realmente importa e o dinheiro como aliado, porque Carol é planejadora financeira, então tem dado boas dicas lá. A gente tá toda terça-feira com um episódio novo. Boa. 2 coisas. O meu combinado com a Gabi foi, tudo bem, mas volta. Não vai abandonar o Entre Linhas. Por quê? Que combinado? Eu tô me sentindo muito traído agora. Você tá por fora. É porque ele tá no grupo, ele não lê. Ele não lê. E manda umas coisas meio aleatórias, né? Não fala tenho umas coisas entendido erradas, os pensados do Pedro. Voltar no grupo, olhar. Agora, ele falou isso, falou. Pra voltar. Não, e lembrando que o Entre Linhas já sairia de férias. Sim, já sairíamos de férias, mas é que eu também tenho uma menina chegando, né? Aí a menina vai chegar, já vai ser o tempo desse nosso intervalinho, mas E breve por quê? a gente volta. Por 2 motivos. O Entre Linhas respeita os ciclos da natureza. Está inverno, nós não trabalhamos no inverno. E a Gabi está grávida, nós respeitamos a maternidade e a gestação do ser humano, que dura 9 meses, 40 semanas. Mas tem 32 relatórios pra entregar, Gabi. Mas se não voltar pro Entre Linhas... É isso. Fiquem aí no Entre Linhas _SA.
a gente deve divulgar mais pra frente, quando é que vem a segunda temporada. Terceira? Terceira. Terceira, tá Gabi. birutinha. Terceira. E Tá se cansada. vamos ter o quê? Alguma coisa nessa Não, ainda, teremos. tá? Nesse interim. Será que teremos? Como é que é? In between. In between, exatamente. Isso, in between. Isso. Muito obrigada a vocês. A gente vai morrer de saudade. Fique com a gente. Boa. Tchau, Tchau. turma. Valeu.